Boa noite. Começa agora mais um bate-papo para homens. E conosco hoje, uma conversa agradável, o amigo Pastor Fonseca. Boa noite, amigo Fonseca. Boa noite, meu irmão Rodrigues, meu amigo Rodrigues. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui para mais Encontro dos Homens. Que você possa ser edificado, que você possa também conhecer um pouquinho mais de mim, né? Pastor auxiliar do C de Cabo Frio. Amém. Bacana. Essa série Sem Máscara tem o propósito de mostrar mais do homem, não é? Para que, não só com a sua vida, também as suas experiências, e principalmente as experiências em Deus, venha a edificar a vida de você que nos assiste. E hoje a gente encerra essa série Sem Máscara. Amigo Pastor Fonseca, fala um pouco para a gente do homem Fonseca, não é? O filho, o esposo, o pai, não é? A sua origem. Contigo. Bom, eu sou capixaba, tenho 42 anos, sou lá da minha querida terra, Vila Velha, Terra boa? Espírito Santo. Antes de vir para cá, meu irmão já mandou torcida para mim. Poca lá, vai pocar. Uma expressão que há anos que eu não uso, né? Eu moro há 23 anos aqui no estado do Rio de Janeiro. Com 19 me colocaram no ônibus, fui ao Rio de Janeiro servir a Marinha e estou até hoje na Marinha. Tenho 42 anos, sou casado com Maquilane Branks. Beijo, amor. Sou pai de 3 filhos. Eduarda de 20 anos. 20 anos, não, 21 anos. Arthur, de 12 anos. E Sofia Linda, de 5 anos. Filho de Aldemar e Marilena, meus pais, beijo, meus pais. Também tenho mais um irmão mais velho, Gláriston, de 46 anos. Mais 2 irmãs do primeiro casamento do meu pai, que é Andressa e Milena. E mais 2 irmãs do segundo casamento do meu pai, que é a Gabi e Bianca. Todas elas no caminho do Senhor. Sou militar e... que mais? Acho que já falei tudo. Isso aí. Agora diz pra gente, a muqueca, não é? A muqueca de peixe original. É capixaba ou é baiana? Não é? A Bahia pegou a muqueca, né? Tentou pegar a fama. Porque, fala aí, como capixaba, a muqueca, a original, a genuína, é a muqueca capixaba, não é isso? Não tem comparação. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, como diz o poeta. A moqueca capixaba é diferente. Tanto no fazer quanto o tempero. É muito mais gostoso. Até comemos a última vez lá depois de muito tempo, prometendo para minha esposa, da última vez que eu tive em Vila Velha, acho que foi em janeiro desse ano. Nós fomos lá, eu, Maquilane, toda a minha família e meu cunhado André e Andressa também. Tem meu sobrinho Felipe também, quietinho, que sou ele. É, é uma delícia, a moqueca capixaba é deliciosa, não tem comparação. Isso aí. Então, a muqueca, ela é capixaba, dito aqui pelo amigo Fonseca. Fonseca, na, na sua caminhada, experiência também aí cristã, de muitos anos, para você, como você identifica e procura viver a relação homem e Deus? Bom, como eu falei, eu tenho 42 anos de idade. Eu conheci o Evangelho aos 8 anos. Quando, numa mudança de bairro, ali minha mãe, graças a Deus, educou a gente no caminho que deve andar, né? Eu e meus três irmãos, Gláriston, Andressa e Milena. Ali começamos a caminhar na igreja presbiteriana renovada, a única que tinha no Espírito Santo na época. Isso nos idos de 1986.
Então, aos 8 anos eu conheci o Evangelho, conheci a igreja cristã, e ali eu segui a caminhada. Com 19 anos, assim que eu vim para o Rio de Janeiro, com 6 meses, eu me desviei. Fiquei de 3 para 4 anos desviado dos caminhos do Senhor. Mas a semente foi lançada. A semente estava lançada. Mesmo eu distante de Deus, mesmo eu fora do caminho do Senhor, o Espírito Santo sempre falava comigo, sempre tentando me alertar, volte para o caminho, volte para o caminho. Ainda que eu desejasse comer as bolotas de porco, conforme está em Lucas 15, mas eu sempre desejei voltar para os caminhos do Senhor. E fiz com meus 23 anos, voltei para o caminho do Senhor. E a partir daí é que eu conheci a Deus. A partir do meu retorno para o caminho do Senhor que eu comecei a ter minha experiência com Deus totalmente diferente. Por mais que eu tivesse passado dos meus 8 aos 19 anos ali caminhando, mas faltava-me o principal, duas coisas principais, que era ler a Bíblia, aliás, não só ler, né? Ler, entender e meditar e ter a experiência com Deus. Vida cristã, vida com Deus, é imprescindível ter experiência com Deus. Assim como nós estamos aqui, nós dois, nos relacionando, conversando, assim deve ser também a nossa vida com Deus, ter experiência com Deus. Isso independente do local, isso independente das circunstâncias, independente do tempo. É imprescindível que a pessoa, que o pastor, que o presbítero, que a ovelha, que o jovem, que a criança, obrigado, querido, tenha experiência com Deus. E a gente convive aqui no SEI já há 7 anos, não é? Cheguei aqui em 2013 e sempre percebi em você não só um zelo e um empenho pessoal de avançar, não é, no conhecimento da palavra de Deus, mas também é um objetivo de levar isso a outras pessoas, né, do ensino da palavra. Me lembro, não é, que você era o coordenador da EBD e a gente foi indicado para substituí-lo, não é? E você é o coordenador do curso de teologia da igreja, que agora está, não é mais, não é, está com o pastor Vanderlei, mas você foi o pioneiro como coordenador. Aqui estávamos na primeira turma de teologia. A sua formação é pedagogia, graduação. Isso. Graduado em pedagogia. E, não diferente, fala da importância, né, da palavra de Deus e a vida cristã. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Apaixonado mesmo. Eu leio, eu me delicio, eu examino. Desde quando, voltando, né, como eu falei, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, na época eu fazia o curso de ciência da computação, em Cabo Frio, na Veiga, antigamente tinha esse curso de ciência da computação. E lá, providencialmente, eu tinha uma amiga, e ela no caminho do Senhor, colega de turma, me falou de uma Bíblia, a Bíblia Nova Tradução em Linguagem de Hoje, tão criticado nos dias de hoje, então não, às vezes criticado no dia de hoje por causa de linguajar. Ela me deu essa Bíblia de presente que eu tenho até hoje, no ano de 2002. E eu falei com ela, poxa, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia porque a tradução Ferreira de Almeida tem uma linguajar mais rebuscada, né? Então isso dificulta, né? Eu comecei a gostar de leitura a partir dos meus 22 anos que eu tive paixão pela leitura, que começou a paixão pela leitura. E eu ganhei essa Bíblia e tem uma linguajar bem palatável, linguajar de hoje. E eu comecei a ler, e aí que eu fui entender. Falei, então é assim que se relaciona com Deus.
Quando eu li Gideão se relacionando com Deus, eu fiquei apaixonado. Deus, se o Senhor é comigo, seca aqui e molha lá. E no outro dia Deus fez isso, secou aqui e molhou lá. Deus, só mais uma vez, para provar, fazer a contraprova, seca lá e molha aqui. E no outro dia Deus fez isso. Eu olhei assim, puxa, é assim que se relaciona com Deus? É assim que você tem um relacionamento com Deus, é assim que você tem experiência com Deus, falar com Deus, orar com Deus. E assim foram várias outras passagens, passagens bíblicas. O que Deus mais deseja, a ética de Deus. A ética de Deus está ali na Bíblia, tudo que está no livro de Miqueias. O que Deus deseja? Que seja reto, que seja íntegro, ou como Jó também, que se desvie do mal. Eu sou apaixonado pela Bíblia, tenho minha leitura diária, minha dedicação, amo fazer estudos, amo concatenar ideias, pegar passagens. Mas eu não satisfeito com isso, eu senti que faltava algo mais. Foi quando então eu fiz o curso, o bacharel em teologia, lá em Iguaba, hoje não existe mais, que era com a Leda Falcão. Como é que esse mundo é pequeno? Quando eu era garoto, chegou, não sei se você vai lembrar, o mais importante é o amor. É uma tradução do Novo Testamento, num linguajar mais claro também, já na época. E Leda Falcão, ela participou na coordenação dessa tradução. Quando eu era garoto, quando eu era criança. Quando eu fiquei adulto, eu fui estudar com a Leda Falcão. É uma irmã, hoje ela não dá mais aula, hoje ela não tem mais a coordenação deste estudo, ela já está com seus 80 anos, ou até mais. E a aula dela é uma maravilha, maravilha. Ela descortinava ali os estudos, as passagens bíblicas de forma ímpar, de forma incomparável. Eu me espelho bastante nela, tanto nas aulas dela, quanto na cultura bíblica. Por isso que às vezes eu sou chato como pastor, frente de uma célula, frente à liderança, eu sou chato quanto a essa dedicação bíblica. Porque aquilo que aconteceu comigo, eu desejo que aconteça com todos que estejam próximos de mim. Essa dedicação bíblica, esse degustar bíblico, que é imprescindível da relação do homem para com Deus via Bíblia Sagrada. É interessante que você ligou, né, a sua formação pedagógica com o bacharelado em teologia, e não só para si, mas tem o zelo, e é natural, não é? O sarrafo, a régua subiu, não é? Aqueles que estão ministerialmente sob os seus cuidados devem também se dedicar. Amém. E a palavra diz, vento de doutrina, não é? Examinar a palavra, ter prazer em examinar a palavra. Muito bom em estudar, não é? Conhecer aquele trecho, em qual contexto, não é? Em qual ano, como era a sociedade, o que predominava naquela cidade, não é isso? A cultura, isso. Isso é muito bom. Agora, fala pra gente um pouquinho aí, não é? O homem Fonseca, aí os esportes que gosta, hobby, o que gosta de fazer com a família, ou até mesmo de forma individual, quando não está lá na Marinha do Brasil, nem tão pouco ocupado aqui com os serviços ministeriais da igreja. O homem Fonseca, fala aí pra gente, esporte, hobby. Esporte que eu gosto é futebol. Hoje eu tô um pouco melhor, né? No início eu era meio perna de pau, mas hoje eu tô um pouco melhor, dou trabalho. Dá para brincar, né? Dá para brincar. Dá para brincar um pouquinho. Gosto ali tanto de jogar na zaga quanto na lateral, jogar de lateral ou na ponta, direita ou esquerda. Aí. Abusado, tem pulmão, né? hein? Lateral e ponta. Abusado. Tem que ter pulmão.
Hobby. Meu hobby é ler. Gosto também de música, mas infelizmente eu tenho vivido pouco meus hobbies. A vida ministerial exige bastante. Eu passo o dia todo cumprindo o expediente. Então, isso é o primeiro tempo. O segundo tempo é dar atenção à família. Terceiro tempo é dar atenção às demandas da igreja. Chegando no quarto tempo, o que eu tenho é dormir. Que já vai dar 11 horas, que vai dar meia-noite. Mas eu gosto de ir à praia, eu gosto de ir ao shopping, passear. Passear também, eu gosto de passear. Pescaria, gosta? Não gosto. Igual a mim, eu gosto do produto da pescaria. Eu Não não. é? As pessoas me acham paciente, mas eu não tenho paciência de ficar lá com. Até hoje, eu só fisguei um peixe no rio e foi um acidente. O cara jogou a linha lá na embarcação, pediu para eu segurar um pouquinho. Quando eu segurei, eu quase perdi o peixe ainda. O peixe brigou para não sair da linha. Quem gosta de pescar é meu pai. Meu pai tem 2 hobbies: criar passarinho e pescar. Ele já teve barco, ele vai em alto mar pescar. Ele adora pescar. Eu já não curto, eu não peguei esse hobby, não. Passarinho eu gosto dele solto. Tá bom, né? E barco é bom, um navio grande da marinha, né? Que é Só. mais seguro, né? Mais seguro. É Só. verdade. Enfim, gosto de passear, gosto de viajar. É óbvio, quando eu tô com dinheiro, né? Quando eu tô com dinheiro, eu não gosto de viajar, não, gente. Que dá uma pane, você sem dinheiro, olha o transtorno. Bacana. Fala pra gente um pouquinho, né? Você até citou aí de forma assim, quando é que chegou a música, né? Porque eu já vi, toca violão, teclado, não é? Até o nível aí das ministrações, né? Nos cultos da igreja. Quando isso começou? Não é? Fala aí. É sem máscara, é conhecendo o Fonseca. Inclusive eu contei semana passada. Como que começou a música em mim? Foi aos 14 anos. Meu irmão, ele tinha um violão e ele aprendeu a tocar violão, foi lá fazer as aulas, aprendeu o violão. Mas meu irmão não sei como é que tá hoje, mas ele não se dedicava tanto ao violão. Tanto que ele tocava violão, mas não tocava no ministério de louvor. E eu vi o violão ali no canto ali, eu fui lá, peguei as notas, e eu sempre fui autodidata, fui lá e aprendi o violão. Aprendi mesmo, no início. Sozinho? Sozinho. Olha aí, pastor Rafael Lemos. Pede essa unção aí, ó. Arrebentei os dedos, porque no início é ruim pegar violão, corda de aço, machuca bastante, mas depois eu desenvolvi. Comecei a tocar violão. O teclado, o que eu observei? Na época, lá na igreja, tinha um tecladista que um mês ele estava na igreja, no outro mês ele estava não sei aonde, não sei para qual caminho. E era cíclico isso. Um mês na igreja, outro mês afastado. Um mês na igreja, outro mês afastado. E aquilo me incomodou. Um mês, no dia que ele estava afastado, não tinha Esse o é o tecladista. crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Ora lá, ora cá. E na época, quando que ele estava longe da igreja, afastado da igreja, não sei por que o motivo, eu era garoto na época. Aí eu falei, quer saber? Eu vou aprender esse instrumento aí, teclado. Fui lá e peguei as notas musicais, levei o teclado para casa, era um PSR2, não recomendo para ninguém, Yamaha PSR2, meu Deus. E levei para casa e aprendi, peguei as notas e fui tocando. Na época era com um amigo meu, hoje também pastor Emerson, tocava violão, que era uma beleza. Peguei umas dicas com ele, como é que pode isso? Como é que é o casamento dos acordes, o acorde aqui ou o acorde com violão? Totalmente autodidata. Totalmente. Ou seja, o Instituto de Música, coordenado pelo Gabriel, O se IDM. dependesse de você. Não. E então aprendi, fui tocando, 14, 15 anos já estava lá, ingressar no ministério
de louvor, tocando ou ora violão, ora teclado. Com 23 anos, aí depois apareceu a guitarra na minha vida. Autodidata também. Tinha esquecido, guitarra. Normalmente violão, não é? Mas nem todos que tocam violão Não, tocam guitarra. é É isso. diferente. Música Bem diferente. música eu só aprecio. Não É é? bem diferente. Nem quem toca violão toca guitarra ali na base, mas a guitarra exige outros conhecimentos, exige mais técnicas, escalas e outras técnicas também, que eu também aprendi e mergulhei. Cheguei a um tempo a dar aula lá na minha ex-igreja, cheguei a dar aula de violão sem dinheiro. Tive que me virar. Eu comecei a dar aula de violão, aula de guitarra e Ainda deu teclado. aula também? E Aí, pastor Rafael, uns com muito e outros com tão pouco. aprendi a teoria musical, formação de acordes, escalas para as guitarras, escala pentatônica, modo grego. Estou falando grego, né? Não entendo nada. Jônico, dórico, eólio, escalas. Aprendi a teoria e dei aula. Hoje eu toco ali, quando vocês me veem tocando ali, é pela graça. Porque totalmente enferrujado. Cada vez que Gabriel tem a ideia de me escalar e passa as músicas para mim, são 2, 3 dias que eu perco ali estudando a música para tentar sair de uma forma legal. Os dedos não acompanham mais porque eu estou muito tempo parado, muito nervoso. Talvez ninguém perceba, mas eu toco ali muito nervoso, muito tenso. Aí, olha, sem máscara, hein? Tanto Olha que aí. quando termina o louvor, quando termina o culto, eu tenho lombalgia. Então aquela cadeirinha, aquela poltrona ali, quando termina o culto eu saio dali um caco de tenso, de nervoso e com dor nas costas. E eu termino o culto e eu vou embora. Eu quase não cumprimento ninguém. Eu faço uma força assim. As pessoas devem até estranhar, né? Puxa, o Fonseca não abraça, não cumprimento ninguém. Eu vou embora de tamanho de cansaço. Eu saio dali bem exaurido e com dor nas costas e vou para casa fazer compressa. Mas toda a honra, toda a glória seja ao Senhor. Eu estou aqui para Mas somar. feliz por ter participado, não é? Se doado para o agir de Deus. Eu só não canto. Olha, aí também não é. Aí seria covardia. Mas é interessante porque né, o chamado ministerial tem a formação pedagógica, o bacharelado e a música, não é? Então isso traz uma condição de realmente poder criticar para o melhor, não é? Olha, vamos lá, não é? Por difícil que seja, de orientar, não é? De puxar, de cobrar também, porque tem respaldo para cobrar. E aí, nós somos militares, não é? Força Armada, e a gente ingressa com 17, 18 anos, muito novo. Não é? Eu fui para a reserva, mas já estou no 7º ano trabalhando. Então já são 35 anos trabalhando na mesma instituição. E quando a gente verifica a vida de Paulo, há um registro que Paulo, enquanto perseguidor de cristãos, Paulo ele era zeloso, não é? Ele era aquele... A gente até ouviu isso, aliás, já ouviu em ministração. Deus, quando olhou para Paulo, falou: esse cara é determinado. Não tem dia, não tem noite, ele é zeloso. Aquilo que ele recebe como missão, ele não para diante de obstáculos. Eis que vou usá-lo. Comenta um pouco, por favor, sobre a natureza da atividade militar com as atividades ministeriais. Na sua visão. Na minha visão,
tem um casamento muito bom. Tem os princípios ali da vida militar são ótimos trazidos para a vida, para a nossa vida em comum, não só para a vida cristã, mas como Secular, para não a vida é? secular, Familiar. familiar, em sociedade. Porque o militar, ele é uma pessoa organizada, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que tem a mentalidade de cumprir a missão, é aquela pessoa que não se furta de fazer as coisas, porque a missão precisa ser cumprida, alguém tem que fazer. E isso trazendo para a vida disciplinar, de organização, não tem tempo, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não tem tempo. A vida militar a gente se acostuma a lidar com as diversas circunstâncias, diversas intempéries, né? Na água, na terra. Às vezes eu falo, as pessoas não acreditam. A gente na aviação, a gente tem que fazer sobrevivência na selva, no mar e na selva. Porque imagine você estar sobrevoando, dá uma pane no helicóptero, ele faz a autorrotação ali, e de repente cai numa mata ali. Você tem que passar uma semana, 2 semanas. E então a Marinha treina a gente para a buscar soluções, a se preparar, sobretudo psicologicamente, né? Não entrar em pânico. Como é que você entrar em pânico não vai resolver nada? Então você precisa se preparar ali, procurar abrigo, limpar a área, ou estudar o perímetro ali, se tem árvores frutíferas, se tem água, se preparar, ficar sem água. Eu passei uma semana, de segunda a sexta, Jejum forçado. jejum forçado, sem comer, de segunda a sexta. Algo talvez inimaginável para um civil, né, para a pessoa da Passei também. igreja. Confesso que a fome, pelo menos na minha experiência, no segundo dia eu adaptei. Logicamente, fosse 20 dias, uma hora o organismo não ia suportar. Mas a sede, pelo menos para mim, eu achei pior. Não é você ficar restrito ali a praticamente umedecer, não é? A sua garganta, não é? Um pouquinho pela manhã. A gente está falando aí de 50 ml de água, não é? Ou menos, uma colher de sopa pela manhã e à noite. Nosso caseiro era a tampinha da garrafa, era uma tampinha a tampinha da garrafa. Pega a tampinha da garrafa e bota um pouquinho de água ali. Era a porção de manhã, à tarde e à noite. E só isso. Porque por mais que fornecesse ali pra gente, não me recordo agora, 10 litros de água, mas a gente não sabia quanto tempo que a gente vai ficar ali naquela sobrevivência ali. Então tem que consumir o mínimo possível. E interessante que a vida cristã, a palavra de Deus nos dá base para isso, ela apresenta circunstâncias similares. Estamos aí. Não é? Vamos colocar 8 meses a 9 meses. Quem pensava em pandemia? Quem pensava que você não poderia se reunir para cultuar a Deus? Quem pensava que para entrar em qualquer comércio você teria que passar álcool gel nas suas mãos, estar de máscara? Então é por aí, não é? A atividade militar com a vida cristã. A atividade militar, ela ensina, um primeiro ensinamento ao garoto, né, ao jovem, a gente entra jovem na Marinha, é sair da zona de conforto, é não se acostumar com a zona de conforto. Hoje você está aqui, nós somos funcionários do Estado. A gente pode receber uma ligação aqui agora e vai para o Rio de Janeiro, vai para a Amazônia, vai para Minas Gerais, vai prestar socorro, só dá o tempo de dar um beijo na família e partiu. E a vida cristã também é muito parecida. Por exemplo, ontem eu estava no meu trabalho, cumprindo expediente, e recebo a notícia, a mãe de uma querida líder nossa faleceu. E aí você tem que se virar para dar assistência. Hoje também, ó, a cunhada de uma querida líder também, pastora nossa, também faleceu.
Então você precisa se virar, resolver a situação, sair da zona de... Mexer com a sua rotina. Vida cristã também é assim. Hoje eu estou aqui, amanhã Deus pode me levar para... E no serviço ministerial, como também na organização eclesiástica da obra de Deus, os dois pilares, não é? Hierarquia e disciplina, ou seja, o pastor presidente, ele responde ao pastor da sede, os pastores auxiliares respondem ao pastor, a liderança, não é? Ou seja, e a disciplina, Deus ele é organizado. Não é? A palavra diz, antes de construir, tem que ir lá, tem que medir, organizado. preparar o material. E me ocorreu também a questão que, no militarismo, você, desde o ingresso da formação inicial, é impelido às promoções, não é? Que exige cursos, exige tirocínio, Preparação para isso. exige, não é? O intertício, que é um período de 5 anos, 3 anos, 7 anos. E o que nos estimula na vida cristã, não é que todos serão pastores, não é isso, mas você crescer, não é? A Bíblia fala, né? Paulo falou, né? Aquele que deseja episcopado, boa coisa deseja. Nós pastores, nós aqui do CI, a gente tem essa filosofia, né? Hoje você, filosofia cristã, né? Hoje você é ovelha, amanhã você é um colíder de célula, daqui a pouco você pode ser um líder de célula, pode ser um presbítero, pode ser um evangelista, pode ser um missionário, pode ser um pastor. E para nós é ótimo. Por quê? Primeiro de tudo porque a gente está vendo o desenvolvimento da pessoa. Aquela pessoa que um dia ela era imatura, daqui a pouco ela pegou uma equação aí de segundo grau e daqui a pouco já é um líder com expressão na igreja, no reino de Deus, né? Melhor dizer, uma expressão no reino de Deus. Aí a gente observa o histórico dessa pessoa, novo convertido ontem, líder de célula, supervisor, vai a presbítero, vai a pastor. Primeiro que a gente vê com alegria o desenvolvimento dessa pessoa. Segundo, porque a obra é de Deus, a obra é de Deus, não é nossa. A Bíblia já alerta, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Então a gente sabe que a obra de Deus não é fácil, a demanda é grande. Então a inteligência é muito inteligente, uma postura inteligente nossa, o quê? A gente incentivar para que as pessoas cresçam, para que daqui a pouco elas estão ombreadas conosco. Como eu falei, eu estou ali cumprindo expediente no trabalho. Ora, como é que eu vou dar conta das demandas do reino de Deus e da igreja? Duas coisas. A tecnologia, a gente utiliza a tecnologia. E segundo, porque a gente conta com escudeiros aqui na igreja. Por exemplo, você é um escudeiro nosso. Toda vez que os pastores precisam de você, você prontamente vai lá e socorre. Assim como há outros na igreja que eu não vou citar para não cair na injustiça de deixar alguém no esquecimento. Com certeza. E constantemente a gente pede socorro, me ajuda naquilo, me ajuda lá. Tem um velório, me socorre lá porque eu estou preso num quartel. Não tem isso, eu chegar, comandante, eu também sou pastor, me libera para ir lá? Não existe isso, né? Vamos dividir as coisas, cada um no seu devido lugar. Depois que eu sair do expediente, aí sim, eu vou cumprir as demandas de pastor, vou cumprir as demandas Isso da minha ético, família. não é? Ético, como se Ético. fosse uma empresa, funcionário de uma empresa. Né? Quantos aí são funcionários de empresa e são pastores, ou têm cargo ministerial. Correto. Eu nunca vou... eu sei definir bem as coisas. Esses dias eu custei a explicar isso para uma pessoa, que lá no quartel, sim, eu sou pastor, sim, mas eu sou o militar Fonseca. Eu tenho que cumprir as tarefas dali da vida militar. Afinal de contas, o Estado me paga para que eu faça aquelas atividades ali. Havendo uma brecha na hora do almoço, alguém precisar de mim como pastor,
Obviamente que eu dou atenção, porque também, apesar de sermos militares, mas a instituição incentiva a questão É. humanitária, humana, E existe a capelania militar, capelania. não é? Pois é aquela visão holística do ser humano, o ser humano como pessoa, como profissional, como ser emocional, como ser espiritual, naqueles momentos que você precisa dar atenção ao seu par ou ao seu subordinado, você vai lá e dá atenção a ele, um aconselhamento, uma orientação, porque afinal a instituição também preza por isso. Não que eu passe o dia todo fazendo isso, porque vai ferir. Eu não me sentiria bem. Não, o Estado me paga, não é para ser pastor Fonseca, paga a mim para que eu seja o militar Fonseca. Com certeza. Fala pra gente aí um local que já conheceu ou que deseja conhecer. Qual seria um lugar, não é? Pode ser uma cidade ou um país. Fala pra gente. Eu desejo conhecer, isso aí é um projeto pessoal, né? Lá na frente, obviamente, quando eu for para a reserva, acho, né? Os filhos mais crescidos, eu tenho um desejo muito grande de morar 6 meses em algum no exterior. Conhecer novas culturas, conhecer outras línguas. Então eu tenho um desejo de passar uns 6 meses nos Estados Unidos, morar lá. Ou então 6 meses no Chile também, eu tenho desejo de conhecer Santiago. Na Argentina também, apesar de estar mal das pernas a Argentina hoje. Mas oremos para que os nossos irmãos, para que Deus seja também com os nossos irmãos, para que eles também passem, essa leve momentânea tribulação, passe logo lá também. Bacana. Olha aí. Você que pretende presentear o amigo Pastor Fonseca, nos Estados Unidos, Chile, está aí. E um prato que já falamos da muqueca capixaba, né? Mas fala aí. Perguntar isso para um capixaba, meu prato preferido é porque minha esposa não curte, mas eu adoro frutos do mar. Mexilhão, camarão, minha esposa camarão adora camarão. Eu também gosto de camarão. Ela gosta mais de camarão do que eu. Mexilhão eu amo. Meu prato preferido é mexilhão. Lá na minha terra é sururu. Aqui é mexilhão. Somos dois, cara. Somos dois. A gente tem muita coisa em comum. Agora, eu aprendi, não é? Eu aprendi. Não vou falar o local, vou falar só o estabelecimento, não é? Eu aprendi. Dentro de um restaurante, estávamos em 3 ou 4 casais, acho que eram 4. Aí cada um pediu o seu prato, né? Comum, não é? Carne e tal. Aí um amigo foi caldeirada. No meu pequeno conhecimento, né? Eu não sou pescador, mas trabalhei muitos anos em praia. Falei, rapaz, caldeirada, quase 9 horas da noite, vai pegar lá aquilo na freezer, né? Sabe, vai descongelar, não? Veio aquela caldeirada sem cor, imagina, sem sabor. Aí depois, né, foi um riso só. Rapaz, que incompetência, vai pedir caldeirada à noite, não é? Mas realmente é muito bom, né? É um prato, né, bem feito. Tem que ser em local específico, um local recomendado. Não adianta se a especialidade daquele restaurante picanha, pode até ter. Foi o que eu fiz, a especialidade era picanha. Eu vou pedir eu falei, sem erro. Não vai rolar. Isso aí. Não vai rolar. Tem que ir num restaurante específico, especializado. Às vezes até no especializado não sai a contento, não sai a lá capixaba, aquele gosto. Porque lá na minha terra, lá em Vila Velha, Espírito Santo, a gente é acostumado com peixe, com camarão, com frutos do mar. Por exemplo, lá budigão. Budigão é uma espécie de... Olha, é cultura, hein? Budigão. Budigão, é uma espécie de... Lembra muito aquele que tem na praia, que é aquela baratinha branca, eu esqueci Tatuí. o nome. Lembra o tatuí, porém menor e é uma carne macia. Há quantos anos que eu não como isso? Eu só como lá no Espírito Santo aqui. Budigão. Budigão. Quando for lá na minha terra, em Vila Velha,
Eu Tem budigão aí? eu estive a trabalho em Vila Velha em 2000 e 2018. Passei, passei uma semana lá no batalhão do Exército, próximo à escola de aprendizes. Lá na Olha, prainha. olha aí, terra boa. É, Fonseca, a gente observa também na vida cristã, depois de alguns anos, aí próximo ao ensino da palavra, próximo a cursos, que, diferentemente de você, você colocou no início, se interessou pela palavra, em aprender, foi buscar, foi beber água em boa fonte, não é? Mas comenta um pouco, por favor, sobre o cristão que tem uma inteligência dada por Deus, não é? Autodidata também. Ele examina a palavra, lê toda a palavra uma ou duas vezes, porém ele fica resumido ao que ele interpreta da palavra. Ou então aquela linha teológica que para ele é a mais conveniente, quiçá a única que pode existir. Isso é muito comum, não é? E É. aí, seja num curso, ou até mesmo dentro da própria igreja, estou falando de alguém que tenha 15 anos caminhando, 20 anos, mas você percebe que ainda está ainda com entendimento, né, e com posicionamentos bem limitados, porque se fechou. É isso? Lembrou agora da aula de hermenêutica, né? Eu também tive a oportunidade de dar aula de hermenêutica. Eu amo dar aula. Nos últimos anos, com muita humildade, a agenda nossa ficou bem apertada, então eu não consegui dar aula. Mas lá atrás eu dava aula de hermenêutica na igreja. Para a gente ler a Bíblia, existe um procedimento. Existe a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que tem os princípios ali para a leitura bíblica. A Bíblia fala, tem várias interpretações. Há esse equívoco. Não, a Bíblia tem uma interpretação. Ela fala de várias maneiras. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual é a interpretação disso aí? Que Deus vai nos suprir. Agora, como que Deus vai suprir a mim? Não é a mesma coisa que vai suprir a você. A sua necessidade é diferente da minha. Cada um tem a sua necessidade. E às vezes aos olhos de Deus, essa necessidade não é tão nessa necessidade assim. Existem várias teologias, não existe uma teologia. Existem boas teologias e existem teologias terríveis, corrosivas. Hoje, em pleno século XXI, hoje o cristianismo está multifacetado, múltiplas igrejas, múltiplas teologias. Um exemplo clássico aí que a gente vive é a teologia da prosperidade, que Deus vai nos dar tudo, que Deus vai fazer tudo por nós, que somos filhos do dono da prata e do ouro, que Deus vai suprir, que você é filho da prata e do ouro, que Deus vai te dar. Centrado no ter, né? Ter. Aonde que está isso? A Bíblia diz exatamente o contrário. Apesar de ter havido homens ricos ali na Bíblia, mas na maioria dos personagens bíblicos não foi assim. Aqueles que querem servir a Cristo piamente padecerão problemas, padecerão dificuldades. Então existem teologias e teologias boas e teologias corrosivas, teologias terríveis. Por isso, para você ler a Bíblia, você precisa comparar com a Bíblia toda. Não é para você ler um versículo e ter uma interpretação. Você precisa examinar o contexto e examinar por toda a Bíblia. Os princípios hermenêuticos, a própria Bíblia explica a Bíblia. Uma passagem escura ou obscura, você precisa procurar concatenar com outras passagens mais claras,
Por isso que o crente, ele precisa, sobretudo hoje, nessas múltiplas informações, a internet é excelente, é ótima. Porém, para você estudar teologia pela internet, via internet, você precisa ter uma estrutura, senão você vai seguir o quê? Adquire um oceano com um palmo de profundidade, né? Senão você corre o risco de ser ludibriado, como a gente vê hoje, muita gente ser ludibriada, muita gente ser enganada. Por exemplo, interpretações saudáveis, tanto de Calvino quanto de Armínio. Ah, eu sou Armínio, eu sou Calvino. Calmei, meus queridos. Acima disso tudo, é Jesus. Querendo ser Jesus, será salvo. Ponto, isso é pilar indiscutível. Agora, se você é Armínio, se você é Calvino, não vamos entrar em guerra, vamos chegar ali no meio termo, porque todos os dois têm base bíblica. Você vai estudar escatologia, você é o quê? Pré-tribulacionista? Tribulacionista? Mesotribulacionista? A Bíblia dá respaldo para todos os três. Eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia ela só é fechada, quadrada, em uma questão. Querendo ser Jesus, como eu falei, será salvo. Para isso é fechado e ponto final. Para as outras, há várias interpretações. O problema é o seguinte, você tem um carro, teu carro está ótimo. Aí você começa a se preocupar com a tampa do bico do pneu. Aí você começa a discutir com isso, com a tampa, algo tão insignificante em comparado ao contexto, e muitas vezes o crente fica assim, discutindo a tampa do bico ali do pneu do carro, ao invés de olhar o contexto. Recomendo que faça bom seminário. Por quê? A gente nasce e cresce com um sistema religioso formado. A gente ouve que isso é isso, mas a gente às vezes vai, dependendo do seminário, você vai ouvir lá no seminário que isso é isso. Mas o seminário não incentiva a pessoa a pensar, por que isso é isso? Onde está escrito, e a gente vê até pastores que pregam que isso é isso, mas onde está escrito que isso é isso? Aí você vai examinar a interpretação lá do século II, lá do século III, por teólogos que eram um exemplo da escola de Alexandria, lá do Egito, que era uma escola alegórica, que interpreta a Bíblia de forma totalmente alegórica, e aí vê personagens do século II e século III que interpretaram de forma alegórica e perduram até os dias de hoje. Por exemplo, como eu falei na live esses dias, tem eu não sei se é pregador, né, famoso aí, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Aí gerou um debate terrível, porque aí você como uma pessoa inquieta que busca examinar, de onde saiu isso? Saiu do século XIX, o século da teologia do século XIX. O século XIX, 1800 em diante, foi uma época em que a ciência teve um boom, nasceram várias ciências. Então os teólogos, imagine no século XVIII, século XIX, chega Darwin e fala que a evolução. Aí chega para o teólogo, a evolução da espécie, e aí como é que é? Os teólogos ficaram ficaram balançados sem dar resposta. Espera aí, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então essa frase nasceu lá no século XIX, na teologia contemporânea, que é uma teologia particularmente terrível, porque surgiram teólogos que não leram a Bíblia, porém eram teólogos que entendiam que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Então, como é que é a passagem da criação? Não, calma aí, não foi bem assim, isso é uma alegoria. A Jonas foi engolido por um grande peixe. Não, pera aí, isso é uma alegoria para mostrar, enfim. Só que eles caem na malha fina do Novo Testamento, porque o próprio Jesus citou Jonas.
O próprio Jesus citou Sodoma e Gomorra. O próprio Jesus citou da criação. E no curso de teologia, a gente aprende, quando esse que afirma que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, a gente aprende no curso de teologia, num bom curso, que você não lê a Bíblia para crer em Deus. Primeiro, o Espírito Santo, né, faz em cada um de nós, pela graça, né, a nossa crença real num Deus único e verdadeiro. E depois nós vamos ler a sua palavra. É como a gente já colocou aqui numa live anterior. É como o manual de um carro. Os engenheiros, não é a fábrica que criou aquele modelo de carro, ela coloca tudo no manual. A palavra de Deus é o manual do nosso Criador. Não é? Sim. É o manual que Deus deixou, não é? Tudo que está na mente de Deus, ou seja, o manual de um carro é tudo que estava na mente dos engenheiros, dentro do projeto da fábrica, está ali no manual do carro. Não é? Então é por aí. Realmente você não lê para crer. Lógico que vai embasar mais a sua fé. Mas primeiro é a obra do Espírito Santo. O livro de Hebreus diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe. Aí sim se aproximam de Deus, crê em Deus. Aí a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. É porque a gente, quando vai para o Evangelho, a gente como um menino, como um novo convertido, é como um menino ainda, um menino que está engateando, está crendo em Deus. Mas a partir do momento que começa a ler a palavra, como é que é se relacionar com Deus? Como é que é a voz de Deus? Surgiu tem a enquete aí que encerrou até hoje aí, né, na igreja. Como é que é a voz de Deus? Porque a gente, quando vai cuidar, discipular o novo convertido, ele quer saber como é que é a voz de Deus. Olha, a voz de Deus é assim, a Bíblia diz que multiforma graça de Deus. Deus, ele age de várias maneiras. Deus, ele fala de várias maneiras. A principal está ali na palavra do Senhor. Mas ele pode falar de várias maneiras. Pode falar numa brisa, pode falar numa tempestade. A voz do Senhor é como voz de muitas águas. A voz do Senhor pode ser por meio da consciência. Deus pode enviar um anjo. Deus pode falar direto. Deus pode fazer N coisas para chegar, para falar com você. Muito bom. A gente percebe aí o seu prazer, não é? Quando você comenta sobre a palavra de Deus. A live é boa, não é? Essa conversa, o bate-papo para homens, conhecendo mais aí do amigo Fonseca, mas caminhamos para o final da live. Mas já? E a gente vai finalizar a live colocando uma questão, não é? Dentro do propósito que você acredita que Deus lhe chamou, não é? E esse propósito ele é maior, ele passa por etapas, não é? Às vezes até por cidades ou por países, por situações alegres e outras não tão alegres, não é? Não é só vitória. Não. Algumas batalhas. Eu sou prova viva que não é só vitória, não. Mas dentro do que você identifica e tem a certeza, olha, Deus me chamou, não é? Deus teve misericórdia de mim. Qual o legado? Você hoje se percebe dentro do propósito de Deus, não é? E qual legado você gostaria de deixar para a família, para os amigos, não é? E também na igreja, não é? No ministério. Não é? Não só a denominação Centro Evangelístico Internacional, mas comenta esses 2 pontos, por favor. O legado que eu desejo deixar para minha família, para a igreja, para a sociedade, é que vale a pena se relacionar com Deus, que não há outro caminho além de Deus,
de que, independente das privações, provações, dificuldades que passarmos na vida, Ele é a nossa âncora, Ele está conosco. Pode até parecer que Ele não, em alguns momentos que Ele não esteja, né? Às vezes a vida nos aperta tanto que a gente fala, Deus, o Senhor está comigo. Mas é para algum propósito maior, é para o nosso crescimento. Dizer que vale a pena ajudar o próximo, vale a pena fazer a vontade de Deus ajudando ao próximo, que dá para ser feliz, independente do mundo que a gente vive, independente das derradeiras circunstâncias que a gente passa na vida, dá para ser feliz em Deus. Dá para a gente ser feliz na fartura e na escassez. Dá para a gente, aliás, é feliz em Deus, independente das circunstâncias, independente do momento que a gente esteja passando, a gente agarrado ali com Deus, a gente é feliz. Verdadeiramente o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Muito bom. E a gente pede para fazer, não é, uma oração com o seguinte objetivo. Essa série Sem Máscaras é porque muitas vezes colocamos máscaras na nossa alma, não tratamos as dores, como estudamos o próprio Filho de Deus lá no Getsemane, sentiu dor profunda, não é uma dor de morte, e chamou seus 3 amigos, mascaramos nossos sentimentos, tentamos usar máscara de acordo com os relacionamentos ou de acordo com os nossos objetivos e vivemos como um impostor, não é? Revelamos aquilo que não somos. Então eu peço que faça uma oração encerrando esta live para que realmente o Espírito Santo de Deus, a você que nos assistirá, venha aí ser tocado, que não vale a pena. Não vale a pena usar máscaras quando Deus nos gerou como filho e a palavra confere que Ele conhece o nosso interior. Obrigado. Amém. Mais uma vez por participar conosco. Prazer. E um abraço. Que a graça de Deus esteja com você que assistirá esta live. Vamos orar? Senhor, graças te damos por esse momento, por esse bate-papo, sem máscaras. Graças te damos, ó Deus, porque podemos mostrar que vale a pena servir a Deus, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo homens normais. Porém, com a vida cristã, embasada ali na palavra do Senhor, que se esforça para viver aquilo que está na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que essa live, meu Deus, possa alcançar vidas que ainda encontram sem dúvida, vidas desnorteadas, vidas que não sabem aonde procurar ajuda ou socorro, mas que possam entender que a tua palavra é suficiente para nós. Em nome de Jesus, abençoa os lares, que o Senhor esteja concedendo paz, vida, alegria e gozo no teu Santo Espírito. Assim nós oramos, grato a ti, em nome de Jesus. Amém.